Olá, voltamos a falar de livros, mas não é de qualquer livro não, nós vamos falar de quadrinhos. E quadrinhos da cultura geek, quadrinhos da cultura nerd. Essa história aqui, Y, o Último Homem. O canal Star Plus aqui no Brasil acabou de lançar simultaneamente com os Estados Unidos um seriado baseado aqui nessa história. Já estão no ar 3 episódios da primeira temporada e essa primeira temporada deve ser completa até o final do ano. Eles vão lançar mais um episódio por semana até completar 10 da primeira temporada. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho dessa história, vamos falar um pouquinho do autor, vamos falar dessa coleção aqui da editora Panini, que é uma coleção de capa dura, são 5 volumes, esse aqui é o primeiro volume apenas, para você saber um pouquinho mais, e também vamos falar do que nós já vimos até agora nesses 3 primeiros capítulos do seriado. Olá, esse aqui é o primeiro volume da coleção de luxo do Y, o Último Homem, da editora Panini, uma coleção com capa dura. Antes da gente entrar em detalhes, gostaria de te lembrar que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar links para a compra desses livros, links também para a compra de outras edições disponíveis e também um link para o trailer oficial do seriado que acabou de ser lançado pelo canal Star Plus. Também gostaria de lembrar que é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, isso nos ajuda muito, e também deixe aqui seus comentários, suas dúvidas, sua opinião, nós sempre respondemos. Bem, como nós colocamos no início desse vídeo, é uma história em quadrinhos, né, escrita pelo Brian Vaughan, ilustrada pela Pia Guerra, com a participação também de José Marzan Jr. Foram os artistas, né, que desenvolveram essa obra. É realmente um quadrinho muito interessante, né? Ele tem aqui vários elementos aí que a gente está habituado a ver no cinema, nos seriados, né? E essa edição da Panini realmente é uma edição muito bonita, né? Um papel especial, papel de alta qualidade, a gente percebe a impressão muito boa, as cores, né? E é muito interessante, né, a forma como vai se transformado, né, essa história, que é uma história bastante longa, né? Nós temos aqui somente na edição brasileira, que são 5 livros, né, cada um em torno aí de quase 300 páginas, então seriam 1.500 páginas de quadrinhos. Foram 60 edições originais da Vertigo, né, que foram condensadas pela Panini aqui nessa obra, né? Então ela é muito interessante. Desenhos, né? Veja a qualidade, né, dos desenhos, qualidade da arte dela, né? E é interessante, como eu estava dizendo, a transformação, né, de um quadrinho em um seriado de televisão. Obviamente a gente sabe que nem tudo que é visto no quadrinho, né, pode ser visto no seriado, né? Mas a gente já observou, foram lançados 3 capítulos iniciais, né? Esse aqui é o volume 2, tá? Foram lançados 3 capítulos iniciais, e os capítulos iniciais já apresentam os principais personagens, né? Que é o sobrevivente, né? Como a gente colocou aí no começo, a história do Y, ela se concentra no seguinte fato, né? Um dia, sem uma razão aparente, algum tipo de peste, algum tipo de praga atinge o planeta todo e todos os mamíferos, vamos dizer assim, com a cromossomo Y, que são os machos, né? Eles
morrem da noite para o dia. Então sobram somente, né, na raça humana as mulheres que têm que tentar reconstruir a sociedade, fazer as coisas voltarem a funcionar, né? Eles mostram claramente essas questões de param as usinas, né, de energia, para o fornecimento de água. Então as engenheiras, as mulheres, as médicas, as pesquisadoras têm que começar a assumir uma série de atividades, né, que antes, talvez até um ponto que o livro coloca, elas não fossem as principais, mas elas têm que assumir isso, né? E a história começa assim, de uma forma bastante interessante, mostrando o personagem principal, que é o Yorick Brown, que é o sobrevivente, né? Na verdade, como a gente colocou no começo ali, apenas ele e o macaquinho dele, o Upper Sandy, sobrevivem dessa praga, né? Não sei qual o nome que a gente poderia dar. Esse é o volume 3. E de repente, quando eles são descobertos, eles se tornam, na verdade, mais o rapaz do que o macaco, mas se torna a esperança de se fazer pesquisa e identificar por que ele sobreviveu, né? Qual foi a razão e se isso pode ser aplicado para salvar a humanidade, né? É interessante que na história eles falam, a gente tem bancos de esperma, a gente tem uma série de coisas que estamos preservando, mas a gente tem medo, né, que se nascerem meninos eles vão morrer. Então eles querem descobrir o segredo, né? E ele se torna então uma pessoa valiosa, né? Eu não sei como é que eles vão desenvolver a série, mas está muito interessante, né? Já nos primeiros capítulos a gente vê o desenho, né, do personagem Yorick Brown, que é o principal, a irmã dele, que é a Harold Brown, também uma pessoa com um perfil aí bastante complicado, né, pelo que eles mostram na história. Um personagem que está muito interessante, que surgiu aqui, eu não sei se nesse volume 3 fica fácil a gente achar, mas já apareceu antes, é uma agente do governo, olha aqui, né? É uma agente do governo, a agente 355, que ela faz o papel de uma pessoa que trabalha para uma organização que foi criada pelo George Washington, uma organização de espionagem, então está além da CIA, além do FBI, e ela está atuando diretamente com a presidente aí nesses 3 primeiros capítulos do seriado. E a atriz, né, que é a Ashley Roman, está fazendo o papel de uma forma muito legal, gostei bastante. Vale a pena você assistir. Esse é o volume 4, então, uma coisa que eu não comentei, né, ao final de cada volume existe alguma coisa adicional, né? Então, por exemplo, roteiros, né? Então a gente tem aqui, ao final desse volume 4 aqui, um roteiro integral, né, do número 42, está aqui a capa, então tem sempre umas coisinhas a mais, né? No volume 1, nós temos aqui uma arte adicional, né? Que seriam sketches. Então tem aqui uma série de sketches disponíveis, é uma coisa muito bacana, tá? Então para você que gosta de obras como essa, né? Com essa qualidade, então, o volume 5, que é esse, capa do volume 5. Infelizmente, esse lançamento da Panini já tem alguns anos. Não sei se foi 2015 o primeiro livro, né? A gente pode até olhar aqui, mas enfim. E você não encontra com tanta facilidade, né? Os links que eu deixei aí, eles estão disponíveis. Você pode comprar, mas existem volumes aí que estão com um valor um pouco mais alto por conta exatamente da indisponibilidade. Então, o que a gente sempre espera é que com o advento aí do seriado, né? A editora se anime e faça uma próxima edição, né? Então essa edição aqui, capa dura, ela é de 2015, né? Então 2015 nós temos já 6 anos aqui do lançamento dessas edições. Então em algumas situações fica difícil encontrar. Mas é o que eu estava falando, a gente espera que a editora se anime, né? Com a chegada aí do seriado, esperamos que o seriado faça sucesso, né? Hoje em dia é muito comum nós vermos seriados que começam e infelizmente param na primeira temporada. Eu acredito que não vai ser o caso desse pelo fato dele ser baseado em uma história muito cultuada, né? É uma história que muita gente gosta, teve muitas variações aí, alguns filmes se inspiraram nessa história. O Brian Vaughan, que é o roteirista aqui, o criador da história, ele é um cara que tem aí uma experiência bacana com seriados e outras coisas que se tornaram sucesso. Então
algo que, como eu falei, né, bastante badalada aí a história, né, do Último Homem, serviu, como disse, de inspiração para outras histórias que a gente vê por aí. E o que é bacana, né, é que também o próprio Brian Vogel tem uma experiência com televisão, então isso ajuda a tornar o seriado mais fiel, né? Ele já foi, por exemplo, produtor da série Under the Dome, que é escrita pelo Stephen King, inclusive Stephen King coloca aqui, né, a melhor graphic novel que eu já li. Então, vindo do Stephen King, acho que um elogio tanto, né? A gente sabe a qualidade desse autor aí, principalmente nas histórias de mistério, né? Tem muita coisa baseada em histórias deles aí que foram grandes sucessos. Under the Dome é um seriado que eu assisti e não gostei muito, né? Eu achei que a história perdeu ali o rumo. A primeira temporada foi ótima, né? Mas a partir deles tentaram começar a explicar e o negócio ficou meio complicado. De qualquer forma, eu acredito que todos esses elementos juntos, né? A qualidade da história, o fato dela ser uma história badalada e tudo mais, vão garantir aí que esse seriado não acabe tão cedo, né? A gente está só nos 3 primeiros capítulos, como eu falei. O primeiro capítulo foi lançado simultaneamente com os Estados Unidos no dia 13 de setembro. O próximo capítulo será lançado dia 20 de setembro, que será o capítulo número 4. Eles lançaram 3 ao mesmo tempo, na verdade, né? 1, 2 e 3 foram lançados juntos, dia 13 de setembro. O próximo chega uma semana depois, dia 20. Eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 18, né, de setembro, então faltam 2 dias ainda para que esse 4º capítulo chegue. Então ainda não existe nenhuma crítica, não existe nada ainda, vamos dizer assim, mais consistente para dizer de onde vem a série. O que eu assisti até agora eu gostei. Houve uma preocupação dos autores em colocar os personagens de uma forma bastante clara, né? Então, inclusive, como eu falei, né, o perfil, né, dos personagens, colocar também as questões políticas envolvidas, né? Então, de repente, muda-se todo o governo, né? Grande parte do governo morre, aí as pessoas que sobraram, no caso mulheres, né, tem que assumir, né? Então, uma que era uma senadora vira presidente, outra que era ministra não sei do que, tem que assumir, né, o próprio exército, né? Então você tem os generais, mulheres que tem que assumir uma série de atividades novas, os soldados e tudo mais. Então isso no seriado foi muito bem colocado nesses 3 primeiros capítulos. Bem, isso então que eu queria mostrar. Se você gosta do tema, se você gosta de ficção, você gosta de temas como esse, assista o seriado, vale a pena. Como eu falei, tem aí 3 capítulos disponíveis, o próximo daqui a 2 dias já vai estar disponível também. Até o final do ano, os 10 da primeira temporada deverão estar disponíveis, né? E se você gosta de quadrinhos e do tema, aproveita, dá uma olhadinha nos links que eu deixei aí, dá uma olhadinha nesses livros, no preço, né? Como eu falei, talvez não dure muito, né? Porque é uma edição antiga, se não houver uma nova edição por parte da editora, talvez esgote isso rapidamente, até pelo advento aí da chegada do seriado. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha te dado uma ideia do que você vai encontrar nesses livros e também no seriado. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, deixe também seus comentários, suas dúvidas e inscreva-se no canal, que é muito importante para nós. Muito obrigado e até um próximo vídeo.